Maria Aparecida nasceu em um lar destruído pelos vícios, brigas e violência. Até que uma palavra negativa do próprio pai gerou uma enorme mágoa. Ele se tornou um inimigo e ela resolveu sair de casa. Uma vez ele olhou para mim e falou: você deveria ter morrido na barriga da sua mãe. No momento que ele falou isso, entrou uma mágoa muito grande dentro de mim. Eu era uma pessoa muito triste. Eu não aguentava mais ficar dentro daquele lar, eu não aguentava mais aquela situação. Então foi aonde eu conheci uma pessoa. E em um mês de namoro, essa pessoa me pediu em casamento. E eu queria um refúgio, eu queria sair daquela situação. E foi a única forma que eu pensei: eu vou me livrar do meu pai, eu vou me livrar de todos os problemas. Mas não, eu arrumei um problema maior. Me casei, meu pai não foi no meu casamento, porque ele não aceitava eu sair de casa. Me casei e fiquei durante 1 ano casada. Também brigas, intrigas, ciúmes, não deu certo. Então houve o divórcio. E assim, eu fiquei destruída sentimentalmente. Eu não acreditava mais nos homens, eu falava que todos eram iguais. E eu tive que voltar para casa dos meus pais novamente. Foi onde eu virei a minha cabeça. Eu comecei a ir para baladas, até beber, coisa que eu nunca tinha feito. E aquela mágoa do meu pai que nunca passava, eu cheguei a desejar a morte dele, né? A minha vida não tinha mais sentido. Eu não acreditava mais no amor. E realmente, assim, eu queria maltratar, eu queria pisar nos homens. Eu falava que era o que eles mereciam. Eu falava que todos eram iguais. E foi aonde eu conheci uma outra pessoa. E aí eu parei para pensar: bom, vamos lá, eu acho que vale a pena. E já nos conhecendo, né, ele me fez um convite. Foi onde eu tive um susto. Ele me chamou para ir para a Igreja Universal. Eu era católica, praticante, tinha imagens em casa, né? A minha mãe tinha o altar dela, né, com os santos. Eu acreditava, eu cresci nessa religião, eu cresci acreditando e seguindo essa religião. E eu falava para ele, né, não, então eu tenho minha religião, você tem a sua, vamos continuar dessa forma. Então teve um certo dia que ele me chamou, eu falei: tá bom então, vamos lá. E nesse dia que eu cheguei, eu me lembro até hoje, eu nunca vou esquecer, o pastor, ele leu o 2 Reis, ele falou sobre o altar de Baal. E aquela palavra veio direto para mim. E ele falou: ou você serve a Baal, ou você serve a Deus. E era a época de fogueira santa. E eu não entendia nada de fogueira santa, eu não sabia nem o que era, eu nunca tinha escutado falar. Mas o pastor, ele falou de uma forma, ele explicou de uma forma que eu vi que como uma oportunidade para mim. Então foi onde eu fiz o meu primeiro sacrifício, né? Eu não tinha muita condição naquele momento, porque na época eu trabalhava, né, como balconista, ganhava um salário de R$500, mas eu vi que eu tinha que dar o meu tudo, né? Só que o meu tudo não era aquele valor em espécie. Eu entendi que ali naquela fogueira santa eu tinha que entregar os meus medos, as minhas vontades, né, as minhas mágoas, eu tinha que deixar tudo naquele altar. E foi aonde eu obedeci. Eu subi naquele altar de uma forma e desci totalmente transformada. E eu entendi que Deus não queria aquele dinheiro em espécie, porque o valor era tão baixo, era tão pouco, era tão pequeno. Eu queria poder ter feito mais, mas eu entendi que o meu maior sacrifício era largar aquela vida que eu tinha, uma vida de pecado, uma vida de mentira. Nessa época eu estava até sem falar com meu pai, ele ficou um bom tempo sem falar comigo e teve uma reconciliação. Ele chegou em mim, me pediu perdão por tudo que ele tinha me feito. Hoje a gente convive muito bem, eu falo que eu amo meu pai. E assim, hoje eu peço que Deus dê muita saúde a ele, muitos anos de vida. Não desejo mais a morte dele como eu desejei. E assim, de altar em altar, fogueira em fogueira, foi aonde começou toda a transformação. Não foi do dia para a noite. Mas eu aprendi que a gente no altar, que a gente obedecendo, Deus muda, Deus nos ouve, Deus nos atende. Com a minha vida no altar, eu casei. Casei com aquele rapaz que me trouxe para a igreja. E hoje nós somos muito felizes.
Hoje eu me sinto amada, valorizada, tenho um casamento abençoado e a minha vida começou a mudar, fogueira em fogueira, de altar em altar, né? Sou muito feliz e foi onde também começou a mudar a minha vida financeira. Eu trabalhava no bazar, né? Na época, trabalhava de domingo a domingo, ganhava um salário na época de R$500 por mês e foi onde Deus me deu a visão. Eu falei, eu vou ser cabeleireira. Nunca tinha mexido com cabelo. E fiz o curso, me formei. E o meu pensamento também era que eu vou abrir meu salão daqui 6 anos. Mas Deus me deu uma oportunidade. E foi onde Deus foi abrindo as portas. Eu fui para um salão maior, né? Já fui trocando todos os móveis do salão. Hoje em dia tem um salão de alto padrão. Os meus móveis hoje são os mais sofisticados do mercado. E Deus foi abençoando, Deus me deu visão, Deus me deu sabedoria e o principal de todos é o Espírito Santo, que eu me sinto fortalecida, renovada, aquele vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido com o Espírito Santo. Para quem chegou na igreja e não sabia o que era fogueira santa, criticava a igreja, falava muito mal, mas foi o que mudou a minha vida, o que mudou a minha história. Eu criei na palavra de Deus. Eu criei no que o pastor falou e foi o que aconteceu. Então, a partir do momento que você crê, obedece e segue aquela direção, você vê os resultados.